Bom, agora a gente vai brincar um pouquinho mais. A gente vai agora aplicar um sinal senoidal naqueles circuitinhos que a gente estava fazendo aí. E para isso o que eu vou fazer é usar o nosso famoso osciloscópio, né, que a gente brincou na semana passada com ele, para poder medir forma de onda. E naturalmente, ao medir forma de onda, a gente consegue ver o defasamento angular entre tensão e corrente. Ah, professor, mas você ensinou que esse cara aqui só mede tensão. Sim, esse cara aqui ele tem 4 canais, e esses 4 canais, se eu utilizar esse tipo de ponto de prova que eu apresentei para vocês na aula anterior, por exemplo, essa aqui, ele mede sua tensão. Esse aqui é uma ponta de prova para a tensão. Mas felizmente no nosso laboratório a gente também tem uma ponta de prova de corrente. Essa ponte de prova de corrente não é o objetivo da aula, mas ela tem um circuitinho eletrônico. Deixa eu ver aqui se está no foco. Ela tem um circuitinho eletrônico que eu ligo por aqui, ok? Esse circuitinho eletrônico permite que ao passar o fio nesse buraquinho aqui, ó, que eu vou medir essa corrente, nesse sentido que está aqui, ó, nesse sentido da setinha que está ali. Se eu medir essa corrente passando naquele buraco ali, o fio que estiver passando ali dentro, eu vou medir essa corrente. Esse circuitinho vai transformar essa corrente em um valor de tensão proporcional, 100 mV por ampere, por exemplo, ou 10 mV por ampere. E esse valor vai ser conectado lá num dos canais do osciloscópio, e lá no osciloscópio eu consigo parametrizar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ligar essa nossa pontinha aqui no terminal 2. Deixa eu liberar aqui, só um segundo. Vou colocar ela aqui no nosso... Tem que tomar cuidado para colocar aqui. Achou a posição, ligou, tá ligado. Então, meu conector tá lá, eu tenho só que parametrizar isso. Como que eu faço isso? Acabei de ligar o osciloscópio, dá para ver que ele estava desligado. O que eu vou fazer? Vou vir aqui dar um OK aqui nessa parte inicial. Eu vou simplesmente vir no canal 2, onde eu estou aqui, e vou ajustar ele. Acoplamento CC, né, que ele pega também corrente contínua com corrente alternada. E vou mudar aqui o tipo de sonda. Tá vendo aqui, ó? Aperto esse botão aqui. Vou dar um zoom lá para vocês perceberem mais ainda. E a ponta de prova que eu vou escolher, ó, tá em tensão, voltagem. Vou passar para a corrente. Ele pergunta qual a escala. Por exemplo, 100 mV por ampere, que é exatamente a que eu vou trabalhar no nosso instrumento. 100 mV por ampere. Ok? Bom, feito isso, eu tenho a minha pontinha de prova habilitada. Tá aqui. Vou voltar aqui então. Agora ela está medindo corrente. Vou até desligar os outros canais, tá? Vou desligar até o canal 1 que está ligado aqui. Eu vou desligar ele. Tá desligado. Só estou usando o canal 2. Ali, ó. Tá o nosso canal 2 ligado. Ele tá com um valor de tempo ali muito pequenininho. Então eu vou colocar aqui 1 segundo para vocês verem. Tá ali, ó. E o valor que tá ali tá 20 mA. Ou seja, um valor muito pequenininho. Eu vou mudar essa escala aqui, ó. Ali, ó, 500 mA. Vamos botar na ordem de grandeza, né? Cada quadrinho desse, se nas grandezas nós estamos medindo ali em torno de 20 mA, vou colocar aqui na escala de 50. Bom, vocês estão vendo que não está medindo nada, e lá está aparecendo um ruídozinho lá. E reparem também que a forma de onda não está circulando exatamente em cima do eixo central. Por isso que esse cara tem essa rodinha aqui, ó. Essa rodinha que vocês estão vendo aqui, ela serve para calibrar, é um circuito eletrônico que calibra esse tipo de coisa. Então eu vou rodar ele aqui, ó. Vocês vão ver que vai mudar ali, ó. Olha lá, ó. Errei, ó, tô piorando. Se eu rodar para o outro lado, eu vou melhorar, ó. Eu quero deixar ali esse ruído em torno do 0, tá? Ali, ó, em torno do 0. Esse cara mede corrente contínua como corrente alternada, tá? E mesmo assim, ó, ele tem um ruído de 50 mA. Talvez a gente não consiga nem ver o que eu gostaria de ver. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Ó. Repare que se eu mudar a escala, 200 mA, 500 mA, 1 ampere por divisão, o ruído meio que some. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu os circuitos DCs, com corrente contínua, a gente fez uma malhazinha no portoboard, agora a gente vai usar outro equipamento, tá? Agora a gente vai usar
outros elementos da bancada que eu não falei para vocês. Um desses elementos é essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha, vou dar um zoom nela. É uma carga resistiva com 9 elementos resistivos. O valor aproximado da resistência é de 150 ohms, tá ok? Se aplicar 220 volts nesse resistorzinho de 150 ohms a 60 Hz, ele consegue dissipar até 350 watts. Então são 9 cargas que conseguem dissipar 350 watts. Então aquele bornezinho amarelo ali é para ligar um ventilador quando eu for usar bastante carga. Quando eu não for usar muita carga, não tem por que ligar o ventilador, porque a dissipação não é tão grande. Outra carga que a gente vai mostrar, uma carga indutiva. Ali dentro tem um monte de indutorzinho na mesma linha de raciocínio, 9 elementos. A indutância dele foi construída para ter 1 Henry de indutância, que trabalhando em 220 volts e 60 Hz ele tem um reativo de 350 volt-ampere, ok? E na direita aqui um terceiro cara aqui, é um conjunto também de 9, na mesma linha de raciocínio, 9 elementos, só que carga capacitiva. São de 9 capacitores de 19 microfarads, que também, se aplicar 220 volts em 60 Hz, ele tem a potência aí de 350 VAR, ok? Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque agora a gente vai fazer a seguinte experiência. Eu quero colocar esses elementinhos alimentados pelo nosso gerador de sinal. O que eu quero mostrar pelo osciloscópio para vocês é como é que fica a forma de onda nesses elementos, tensão e corrente, exatamente para a gente entender o fasor, tá? Então nosso objetivo aqui é ver o fasor, a defasagem angular da tensão em corrente no resistor, da tensão em corrente no indutor, da tensão em corrente no capacitor, e como a reatância é influenciada pela frequência. Por isso que a gente vai usar o nosso gerador de sinal aqui, porque eu vou alterar a frequência da rede, do sinal, para ver o comportamento tanto do resistor, quanto do indutor, quanto do capacitor, tá ok? Para isso, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui na bancada vai ser o seguinte: a gente vai fazer uma montagem que vai colocar todo mundo em série, tá? Então eu vou botar um resistor daquele em série com o indutor, em série com o capacitor, e vou colocar para medir essa corrente. Vou colocar aqui utilizando nossa pontinha de prova de corrente, que eu já mostrei para vocês. Na verdade é uma pontinha de prova que está passando 5 vezes o condutor aqui dentro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem isso melhor. Aqui está passando 5 voltas aqui dentro. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer o quê? Que o que ele vai medir vai ser 5 vezes a real corrente que vai estar passando aqui. Se aparecer 50 lá, é dividir por 5. Então na verdade vai estar passando 10. E na direção correta também, tá? Considerando aqui, ó, entrando por esse borne e saindo por esse borne. Além de medir com o osciloscópio, nós vamos também medir com nossos instrumentos de bancada, com nossos fluxos ali. Vamos também colocar essa montagem aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o zoom aqui e vou explicando a montagem que eu estou fazendo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a ligação série entre os 3 elementos lá em cima da bancada, tá? Então, ó, olha o que eu vou fazer aqui. Vou vir aqui, ó. Primeira coisa, eu quero ligar o resistor no indutor, ligar em série. E eu quero medir essa corrente que está passando em série entre eles. Então eu vou usar para fazer essa ligação para já medir a corrente, utilizando o osciloscópio. Então eu vou pegar esse terminal aqui que vai sair do resistor e vai entrar no indutor. Ao fazer isso, eu vou deixar esse carinha aqui em cima aqui. Ao fazer, eu ligo ele porque ele gasta bateria. Ao fazer isso, eu vou estar medindo a corrente que está passando do resistor para o indutor, ok? Bom, como eu quero também medir com um instrumento desse aqui a corrente, eu vou fazer agora o que? Eu vou pegar um outro condutor, vou sair do indutor aqui, ok? Vou levar esse terminal para o instrumento nosso na entrada de corrente. Então eu venho aqui, ó, na nossa entradinha de corrente, coloquei ele. E como eu quero ligar em série no capacitor, a saída do meu circuito de corrente do meu amperímetro, eu levo aonde? Levo lá no capacitor. Então eu vou levar aqui no capacitor.
Então nosso circuito de corrente está feito, ou seja, nosso circuito série está feito. Começaria aqui, passaria pelo resistor, passaria no nosso medidor de corrente do osciloscópio, entraria no indutor, sairia, passaria no nosso amperímetro, voltaria no capacitor, e nesse terminal de baixo do capacitor vai para onde? Eu vou até ligar aqui, ó, vou mostrar para vocês o cabinho aqui do nosso gerador de função. Eu vou pegar o menos não, né, o terminal preto, porque não tem mais menos, né, porque agora é sinal alternado. Esse terminal preto eu vou ligar lá no capacitor, ok? Liguei aqui. E naturalmente, se eu estou colocando esses caras em série, onde é que vai a outra pontinha? Tem que ir naturalmente aonde? Na entrada aqui do nosso resistor aqui, ok? Bom, nesse momento está tudo desligado, mas eu vou virar essa chavinha aqui, ó, para deixar o circuito aberto e não circular a corrente. Então nesse momento eu tenho o meu gerador de sinal injetando uma tensão em 3 elementos que estão em série. E eu estou medindo essa corrente de duas formas, uma através do osciloscópio e a outra através desse amperímetro aqui, ok? Daqui a pouco eu ligo eles, tá? O fato é que está faltando medir tensão, né? E a tensão, pessoal, eu vou fazer duas formas, uma usando também esse carinha aqui, ok? Então a gente vai ter um voltímetro de bancada aqui para a gente medir tensão, e o outro vai ser o canal 1 do nosso osciloscópio, que devido à característica dos terminaizinhos, esse cara aqui, ó, por ser um contatinho bem, vou dar um zoom para vocês verem, essa ponta de prova, que ela não foi feita para trabalhar com esses bornes, com esse tipo de conexão que a gente está usando ali naquele cara. Então é um fiozinho fino. Então o que eu vou fazer? Eu estou usando aqui, ó, o recurso do protoboard de ter os bornes aqui para ligar a minha ponte de prova de uma forma segura. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na bancada, ok? Deixar aqui na bancada. E vou fazer o que aqui nessa bancada? Eu vou pegar 2 fios, por exemplo, esses dois aqui, e vou colocar eles aqui, ó. E agora, esses 2 terminais aqui, estão na minha mão aqui, vão ser nossos terminais do osciloscópio, tá ok? Então o protoboard está aqui só para facilitar e deixar segura aqui a conexão da medição de tensão do osciloscópio. Tudo bem? Entendido? Não tem segredo, tá bem facinho aí o procedimento. E naturalmente o voltímetro ali eu também vou ligar sempre no mesmo ponto para vocês olharem que está no osciloscópio a forma de onda do osciloscópio e os valores RMS que vão aparecer no instrumento, ok? Vou finalizar aqui a montagem aqui, quando eu estiver pronto eu já explico ela. Bom, vamos lá, né? Estamos aqui com a montagem agora já padronizadinha. O gerador de função já eu ligo ele, tá lá embaixo lá o gerador de função, já eu ligo ele. Dele alimento um extremo do circuito RLC e no outro extremo ele lá também. Já mostrei para vocês, né, o amperímetro em série, que é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. E mostrei para vocês também a ponta de prova que também está medindo em série essa corrente, que está no canal 2 do nosso osciloscópio, tá? Canalzinho azulzinho ali do osciloscópio. Eu fiz assim para deixar as coisas bem próximas uma da outra. A única coisa que está faltando agora é medição de tensão. O que eu vou fazer? De novo, eu já tinha explicado o protoboard. Vou colocar esses 2 caras aqui como os bornes que me vão medir tensão. Só que eu também vou usar o voltímetro para isso. Esse voltímetro que vocês estão vendo aqui. E aí o que eu vou fazer? Para provar que eu vou sempre medir a mesma coisa, eu vou ligar os terminais tanto do voltímetro quanto do osciloscópio em comum. Porque aí, ó, toda vez que eu for medir alguma coisa, eu vou estar medindo a mesma coisa com o fluke e com o osciloscópio. Tudo bem? Vou ligar ele então, né, na carga RLC, no extremo dela aqui, tá? E esse aqui eu vou ligar no extremo do outro lado da carga RLC, que são os 2 terminais do nosso gerador de sinal. Então nesse momento, tanto o osciloscópio, canal de tensão, quanto o nosso fluke ali vai estar medindo, deixar uma posição aqui,
vai estar medindo a tensão total que o gerador de sinal está gerando. Então eu vou ligar agora os instrumentos, tá? Estou ligando aqui, ó, o de tensão, um sinal alternado, e o de corrente também um sinal alternado, ok? Daqui a pouco eu vou dar um zoom ali para vocês verem. Ok? E o osciloscópio tá aqui. Nesse momento tá tudo desligado. O que eu vou fazer? Eu vou ligar nossa pontinha de prova que estava desligada ali em cima. Vou ligar ela. Ok? Liguei ela. Vou agora ligar o nosso gerador de função. Lembrando que o circuito está aberto, então não tem corrente circulando. Bom, a gente consegue ver isso. Por que ele está oscilando daquele jeito lá? Porque quando eu liguei o nosso gerador de função, dá para ver que o sinal está muito, a frequência está muito lenta. Quando a gente liga, a gente inicializa ele está no range 1 aqui. Deixa eu colocar aqui tudo aqui para ficar mais visual. Eu vou mudar o range aqui para o range 3. Ao fazer isso, a frequência já mudou no gerador de sinal, isso já apareceu ali no osciloscópio. Então, nesse momento aqui no nosso osciloscópio, a gente tem aí 6,55, 6,6 volts RMS, tá? E lá no osciloscópio nós temos ali a forma de onda. E o que está informando ali? Eu vou chegar mais perto para ficar uma coisa bem mais didática. Ok. Deixa eu mudar aqui, chegar um pouquinho para trás para fugir do reflexo do teto, tá? Aí vocês conseguem ver sem reflexo. Ok. Tá aí. Bom, o osciloscópio está informando para a gente que tem uma tensão RMS de 6,81 e o fluxo 6,62. Eu prefiro acreditar no fluxo, tá? E ali no osciloscópio também está dizendo que tem uma frequência de 60,10. Essa é a informação que a gente tem aí da... Deixa eu voltar para o canal 1. Measure. A informação que a gente tem aí. Então, nesse momento, a gente está medindo a tensão total. Lembrando que os amperímetros estão pegando a corrente em série. O que eu vou fazer agora, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer, como é uma carga RLC, e eu quero testar várias coisas, a primeira coisa eu vou eliminar esses dois carinhas aqui, ó, os dois, o indutor e o capacitor. Como que eu elimino eles num circuito em série? Eu fecho um curto neles. Ao fazer isso aqui, ó, eu estou eliminando o nosso indutor, ok? Fechei um curto nele ali. É como se ele não existisse. E vou fazer a mesma coisa no capacitor. Aqui no capacitor e fecho um curto aqui, ó, entre esse terminal e esse terminal aqui. Poderia colocar um borne em cima do outro? Poderia. Mas aqui fica mais visual fazendo um curtozinho com esses condutores coloridos, tá? Ao fazer isso, então, o nosso circuito RLC ficou só R. Só tem uma resistência só. E lembrando que ele está aberto, ele não está circulando corrente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar a chavinha e vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Vou fechar a chavinha para circular corrente. Está circulando corrente nesse momento, dá para ver que a forma onde ela apareceu no nosso osciloscópio, tá? Deixa eu desligar aqui o canal 3 aqui, que ele ficou ligado aqui e não queria que ele ligasse. Ao ligar aí nós temos então o que? O valor medido de corrente 30 miliamperes, tá? A tensão que o gerador de função está entregando para a gente é 4,7, ok? A corrente está sendo 0,31 miliamperes. Dá para ver pelo osciloscópio o que a gente consegue perceber no osciloscópio. A gente consegue perceber que a frequência no osciloscópio está ali em 60,35 e as formas de onda estão uma em cima da outra. Lógico, está em cima da outra porque a escala de tempo, de tensão e corrente ficou de tal forma que acabou cravando uma em cima da outra ali. Isso foi só uma coincidência. O mais importante é que uma onda está em cima da outra. Se eu der um pause aqui, ó, vocês vão conseguir ver isso melhor, ok? Uma está em cima da outra. Lógico, tem um ruído associado de tensão e corrente, mas uma está em cima da outra. Tudo bem até aí, pessoal? Então não tem muito segredo. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar o canal aqui do osciloscópio, o canal MEF do osciloscópio.
Ao habilitar esse cara aqui, ó, a operação que ele está fazendo está aqui, ó, operação de vezes o canal 1 vezes o canal 2. Eu estou pegando a forma de onda do sinal do canal 1, que é tensão, vezes a forma de onda do canal de corrente. E eu vou reproduzir algo que vocês viram no MATLAB na aula teórica, aqui no osciloscópio. Então a gente consegue ver aqui, ó, deixa eu mudar aqui a posição, para vocês conseguirem ver esse resultado interessante. Eu vou descer essa onda aqui. Desci essa onda aqui, vou mudar a amplitude dela também, tá? Para ficar mais didático. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Vamos deixar assim. Olha o produto em vermelho, o que aconteceu com o produto em vermelho das duas formas de onda. Deixa eu mudar aqui o volt por divisão. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. Não, é melhor assim. Olha o que aconteceu, pessoal. Tá aparecendo que ali uma onda vermelha, e eu quero que vocês concluam sobre ela, tá? Não vou falar nada, eu vou perguntar para vocês no formulário, eu quero que vocês concluam sobre essa onda. Vou até colocar no canal de medição aqui, ó, para vocês verem se o que está aparecendo no osciloscópio está coerente ou não, tá? O que está informando no osciloscópio? Tem uma tensão de 4,82 volts, RMS no canal 1, em torno de ali está informando ali 165, fica oscilando, né? Mas em torno de 160 miliamperes no canal de corrente, tá? Lembrando que essa corrente está sendo medida pelo osciloscópio é 5 vezes maior a corrente real e está na ordem de grandeza, né? Se lá no instrumento está dando 5, está dando 30 e no osciloscópio está dando 150, quer dizer que está fazendo sentido a 5 vezes. Mas o mais interessante é a forma de onda vermelha. Olha a frequência dessa forma de onda vermelha e olha como ela ficou, ou seja, esse ponto aqui, ó, é o zero, tá? Olha onde ela começa. Aqui é zero e um valor máximo, zero e um valor máximo e assim por diante. Eu queria que depois vocês interpretassem essa informação aí para a gente responder no nosso formulário. Mas está acontecendo exatamente o que aconteceu no MATLAB. Talvez assim fique até melhor vocês perceberem isso. Ok? E o valor que está dando desse valor médio, né, dessa onda vermelha, está dando 753 milivoltampere. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a frequência do sinal. Está em 60 Hz, eu vou mudar essa frequência e vocês vão concluir alguma coisa aí. Vamos ver o que vocês podem concluir. Ó. Vou ajustar a frequência, vou diminuir a frequência. Tá vendo que a onda está crescendo? Vou mudar aqui para vocês conseguirem ver. Deixar assim, ó, e vou diminuir, tá? Em 46 Hz, eu vou diminuir para 30, pela metade. Tá aí, aproximadamente 30. Ok? Vou mudar o volt de divisão aqui, vocês vão perceber isso. Basicamente, o que aconteceu? Nada. Continuou medindo as mesmas grandezas, 4,76 valor RMS, 160 miliamperes RMS e lá no nosso voltímetro, no nosso amperímetro também. Ou seja, mudei a frequência, caiu pela metade a frequência e não aconteceu nenhuma diferença de amplitude desses fasores aí. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar a frequência. Aqui vou aumentar a frequência para 120. Vai sair de 30, vai voltar para o 60 e dá para ver que o período diminui da forma de onda. E eu vou levar para 120. Dá para ver que a forma de onda vai ficando cada vez mais curtinha. Vou chegar no 120. Tá aí. Foi demais. Deixa eu voltar um pouquinho. Tá quase. 120,2. Olha que eu cheguei aí. Tá vendo que a forma de onda ainda continua em cima da outra. As amplitudes continuam as mesmas. As amplitudes continuam mesmo e a onda continua uma em cima da outra. Ok? Então eu quero que vocês concluam sobre essa medição apenas com o resistor. Lembrando que nesse momento só está conectado o resistor, tá? Bom, o que eu vou fazer agora?
Nesse momento a gente está medindo a corrente total e a tensão total. Olha o que eu vou fazer simplesmente. Vou até mudar aqui esse carinha aqui de posição para vocês conseguirem ver. Então vou subir um pouquinho ele aqui, tá, gente? Ó, vou deixar ele um pouquinho para cima aqui assim. Vou deixar ele junto com a outra onda ali, ó. Vai ficar meio muvucado, mas é para vocês terem noção do que vai acontecer. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir a tensão total, ok? Com a corrente total, ou seja, eu estou vendo tensão e corrente da carga como um todo, só que agora eu vou simplesmente tirar aquele curto-circuito do indutor. Então essa minha carga não vai ser só uma carga L, vai ser uma carga RL, ok? E lembrando que para 60 Hz, eu vou retornar para os 60 Hz, tá? Esqueci de fazer isso, eu vou retornar aqui para os 60 Hz. O consumo de potência dessas cargas do laboratório são iguais, 350 watts e o outro 350 volt-ampere. Então eles têm tamanhos parecidos, então fiquem com isso na cabeça para a gente poder ver, concluir o que vai acontecer agora. Ó, vou voltar aqui para o 60 Hz. Vamos ver se agora vai estabilizar. Aí, 60,5, tá bom, do jeito que tá aí. Bom, então eu vou agora tirar o curto-circuito. Eu vou abrir o curto-circuito nesse momento. 1, 2, 3 e tirei o curto. O que aconteceu, pessoal? Primeiro, dá para ver que a corrente caiu, né? A corrente caiu para 14 miliamperes. A tensão ali 6.12, essa tensão muda porque a fonte ela não segura tanta tensão como poderia segurar, mas usem essa tensão agora, 6.12. A corrente 0,14 amperes, né, ou 14 miliamperes, 13 miliamperes. E olha o que aconteceu ali. Vou tirar o canal de MEF, depois eu habilito ele de novo, para vocês verem essa forma de onda aí. Eu vou dar um pause aqui para ficar mais intuitivo. O que vocês perceberam com essa forma de onda aqui? Vou colocar em Measure novamente. O que vocês perceberam com essa forma de onda? Dá para ver primeiro que a corrente caiu para caramba, né? Ela estava em 150, foi para 36 aproximadamente, ok? A frequência está ali em torno de 60 Hz, mas a gente consegue ver o que também? Olha aqui quando cruza por zero aqui e olha quando cruza por zero. Dá para ver que atrasou? E atrasou um tanto, né? Se eu aumentar aqui, ó, a gente vai conseguir ver. Dá para ver o que? Que aqui, se aqui for 0 graus, aqui em cima é 90. Então aqui seria 90 graus. Concordo que está entre 0 e 90, o cruzamento de 0 desse carinha aqui, ó. Vou até colocar aqui o cursor para vocês tentarem ver isso. Cursor, tipo tempo. Vou colocar um cursor aqui, ó, no cruzamento por 0 dessa onda. E agora eu vou colocar o outro cursor 2 no cruzamento dessa outra aqui. Vou até mudar aqui para canal 2 o cursor 2, mais ou menos aqui, ó, que ele cruza por 0, mais ou menos aqui. Então dá para ver o que ali, a gente consegue concluir algumas coisas. Olha o ΔT que apareceu, tá? De 2,8 milissegundos entre esses dois instantes. E aí depois eu quero que vocês concluam sobre isso aí. Lembrando que eu tenho uma carga em série de 150 ohms e um indutor de 1 Henry conectados em 60 Hz. Ok? Vou dar um run novamente aqui. Então a onda está aí do jeitinho que a gente tinha feito, tá? O que eu vou fazer agora? Deixa eu ligar de novo aqui, nem que está desligado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou diminuir a frequência. Eu vou diminuindo essa nossa frequência para 30 Hz. Vamos ver o que vai acontecer? Deixa eu colocar de novo em Measure para a gente conseguir acompanhar isso bem. O que vai acontecer aqui quando eu levo esse cara para 30? Olha o que está acontecendo com os valores de corrente.
aproximadamente 30. Ok? Então aí, olha a corrente. Vocês repararam que a corrente aumentou? Eu quero que vocês me expliquem por que essa corrente aumentou. Ok? Eu quero que vocês me expliquem por que essa corrente aumentou um pouquinho. E outro detalhe, vocês conseguem perceber que a onda de tensão e corrente, elas ficaram um pouquinho mais próximas uma da outra? Aqui, ó, vou de novo, vou só deslocar a onda aqui para ficar em cima de onde estava. Lembra que aqui cruzava no amarelo, olha. Aqui, eu não consigo, deixa eu deslocar o trigger aqui que eu consigo fazer isso. Ali, ó. Lembra que o tracinho da esquerda cruzava no zero amarelo e o tracinho da direita cruzava o azul no amarelo, o azul no zero. Tá vendo que o azul agora ele foi um pouquinho para a esquerda? Antes, vamos ver como é que tá isso aí. Ó, vou colocar no cursor 2 e vou deslocar ele agora para onde está cruzando para zero. Lembra que ele estava com uma certa distância. Agora eu vou jogar para cá, ó, vamos ver que distância é essa agora. 2,8 milissegundos. Lembrando que a frequência agora é outra, tá, gente? Lembrem-se disso, ok? Bom, quero que vocês concluam também sobre isso aí. Vamos fazer o caminho contrário agora? Vamos aumentar a frequência? Vamos dobrar essa frequência? Vamos lá então. Vou vir aqui no nosso gerador de sinal e eu vou levar para 120 Hz. Vamos ver o que vai acontecer. Repare a corrente lá, o que vai acontecer com a corrente. Depois a gente analisa a forma de onda. Levar para os 120 Hz. Cento e 120,7, não ficou exatamente, mas o que aconteceu com a corrente? A corrente diminuiu, a tensão está 6,37 e a corrente diminuiu. E a gente consegue concluir algumas coisas com isso aí. Então fiquem tudo na manga aí que vocês vão responder sobre essas coisas. Coloquei ali uma forma de onda apenas, né, dentro do coisa e vou novamente deslocar aqui para que o amarelinho fique na posição, numa posição. Consegui. Então o amarelinho está cruzando no zero, no mesmo cursorzinho ali à esquerda, só que agora a onda de corrente, eu vou amplificar ela aqui, ó. Lógico, não dá para ter muita noção porque tem um ruído muito grande, vou até parar aqui para ver se a gente consegue melhorar, mas eu vou deslocar o cursor 2 para onde eu estou vendo que está cruzando para o zero, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Vocês conseguem ver que mudou o espaçamento? No caso, ele está marcando 1,6 milissegundos, lembrando que mudou a frequência, tá? Então eu quero que vocês analisem isso e concluam também isso aí para mim, ok? Bom, vou dar um run novamente aqui. Então isso que acontece quando eu aumento eu dobro aí a frequência, eu levei a frequência para 120 Hz. Vamos retornar tudo para 60? Tá aí, ó, retornei tudo para 60 novamente, então eu tenho uma onda aqui de 60 Hz, ok? Onda sinal de 60 Hz, dá para ver que a corrente voltou para o 14 mA, tá? Agora eu vou abordar outro ponto. Eu vou de novo habilitar o Math Function, ok? Math Function. Está habilitado, Math Function. Deixa eu mudar aqui as amplitudes. Na função. Aí. Pessoal, o que vocês estão percebendo? Vou dar um pause. Vocês perceberam ali que agora a forma de onda do produto entre tensão e corrente agora, ela vem uma partezinha dela para baixo do zero aqui, ó? Todo mundo está vendo isso? Se eu colocar aqui a medição aqui, ó, olha o valor médio agora. Diminuiu, né? O valor médio agora é 243 mili. Porque ele faz a média do valor. Eu tenho uma seção para baixo do zero aqui, ok? Todo mundo percebeu isso? Lembrando que isso está em 60 Hz.
Por que eu estou mostrando isso? Porque, de novo, o que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui a escala, aqui, deixar assim, porque eu vou dobrar a frequência. Desculpa, eu vou reduzir a frequência para 60. Eu quero que vocês olhem aquela forma de onda MEF ali. Então, vou de novo voltar para o 30. Vocês estão percebendo que a onda vermelha está subindo em direção ao zero? Ela se aproximou do zero? E aí eu quero que vocês concluam também sobre isso. Na verdade, vou comentar, né? Porque quanto menor a frequência, menor a reatância indutiva. Portanto, menor potência reativa. Tá? Quem assistiu o vídeo aqui vai ter uma parte da resposta. O que eu vou fazer agora? Eu vou até aumentar aqui, para a gente ter essa forma de onda grandona. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou levar de 30 para 120 Hz e vocês vão ver o que vai acontecer com essa onda vermelha. Vamos lá? Tá vendo que ela está descendo, pessoal? Olha como é que ela desce. Ela vai descendo. Vou até mudar a escala aqui de uma vez para ficar mais fácil vocês verem. Ela vai descendo. Eu vou chegar no 120. Lógico, cada vez fica pior de ver porque a corrente diminui. E aí o ruído se sobressai. E aí não fica tão legal de ver como ficou no 30 Hz, tá? Eu peço até desculpa para vocês. Tá vendo? A corrente ficou distorcida, então o produto fica distorcido também. Então eu não consegui mostrar exatamente o que eu queria mostrar. Mas o fato é que desceu, vocês perceberam que desceu, tá? E o valor médio ali também caiu, tá? Em 153 mV/A. Beleza, pessoal? Então de novo, né? Voltei para os 60 Hz aí, novamente. E eu vou fechar o curto novamente no indutor. Vai voltar a ser uma carga puramente resistiva. Aí, ó, a corrente aumenta, né? Vou até mudar a escala aqui da corrente. Voltou a ficar em fase. E o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no capacitor agora e vou tirar o curto do capacitor. Vamos ver o que vai acontecer quando eu tiro o curto do capacitor. Deixa eu diminuir aqui esse valorzinho de corrente aqui. Deixar assim, agora eu vou abrir o capacitor. Abrir o curto do capacitor, deixando o capacitor habilitado. Portanto, vai ser uma carga, ó, era resistiva, ficou RC. O que vocês perceberam? A corrente fez o quê? A corrente deu um pulo para frente, ela adiantou em relação à tensão total. Porque agora uma carga RC ela tem predominância capacitiva, a gente consegue ver isso em 60 Hz. Se a gente for ver os valores ali, deixa eu colocar aqui umas duas ondas aqui para fazer a conta. Tensão de 5,32 no nosso fluxo e a corrente de 26 miliamperes ali no nosso circuitinho. Bom, e repararam que ela adiantou? Adiantou um tanto considerável ali, né? Se a gente for ver aqui, ó, de novo, vou colocar o cursor. Coloquei o cursor, vou posicionar ele aqui aonde esse cara cruza por zero, o cursor 2 aonde a onda azul cruza por zero, aproximadamente aqui. Um ΔT ali de 2,1 milissegundos em 60 Hz. Ok? Vamos brincar mais um pouco? Vamos brincar mais um pouquinho? O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir a frequência. Vamos ver o que vai acontecer na hora que eu diminuir a frequência para 30 Hz. Até mudar aqui a escala de deixar assim e vou reduzindo até chegar no 30 Hz. O que vocês estão percebendo com a corrente, gente? Eu passei demais. 27. Olha, o que aconteceu agora foi um efeito contrário, né? Eu diminuí a frequência. O que aconteceu com a corrente? Então, interpretem isso também. Agora eu vou fazer o caminho para o outro lado. Vamos lá, vamos para o outro lado, vamos para o 120. Até mudar a escala aqui. Vamos até o 120. Olha o que está acontecendo com a corrente. A corrente está aumentando.
Aí. Vamos agora mudar aqui para vocês verem a forma de onda. Olha que interessante. Tá adiantado, mas a forma de onda não tá tão adiantada mais assim, né? Não tá tão mais adiantada assim. Então eu vou ajustar aqui o cursor pra gente ver. Vou colocar esse cara aqui em cima do amarelinho e esse outro aqui em cima do azulzinho. Ó, 6 microsegundos ali o ΔT que apareceu entre eles. Tá quase em fase, né? Tá adiantado, mas tá quase em fase. Por que isso aconteceu? Vocês vão explicar isso aí também. Por que que em a frequência 120 Hz o capacitor aumentou? Aproximou a onda de tensão e onda de corrente. Beleza, pessoal? Vou voltar para os 60 Hz. Bom, eu voltei para os 60 Hz, tá ok? E agora eu vou colocar todo mundo dentro, ou seja, hoje só está uma carga RC. Eu vou tirar o curto agora do indutor e vocês vão ver o que vai acontecer. Então eu vou tirar agora o curto-circuito do indutor. Tirei. Portanto, agora é uma carga completamente RLC. A corrente ali 16 mili em 60 Hz, ok? E agora está com todo mundo dentro. Dá para ver que ficou uma forma de onda da corrente atrasada, pequena, mas atrasada. Ok? Entre 0 e 90 graus, dá para ver isso lá nitidamente. O que eu vou fazer agora? Então, nesse momento aí, pessoal, a gente tem a carga total, a RLC total nossa aí, ok? E aí a gente consegue, se aumentar bem aqui, ó, a gente tem uma noção, vou dar um pause aqui, a gente tem uma noção usando o cursor da diferença de tempo entre a onda de tensão e a onda de corrente, onde elas cruzam por zero. E ali está dando um ΔT de 2,3 milissegundos, lembrando que está em 60 Hz. Ok? Então vocês vão usar isso aí para achar o ângulo. Qual que é a regra? 360 graus é igual a 16 milissegundos, que é 1 sobre 60. Esse valor de 2,3 equivale a quantos graus? É uma regrinha de 3 bem simples para vocês acharem o defasamento angular da onda de tensão da onda de corrente. Ok? Vou dar um run novamente. E agora olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou deixar desse jeitinho que está aí. Vou até deslocar um pouquinho essa onda amarela para o meio aqui. Ó. Vou deixar ela aqui no meio. Tá? Em 60 Hz dá para ver que esse circuito RLC está mais indutivo do que qualquer outra coisa. Todo mundo percebe isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir a frequência. Vamos reduzir a frequência para ver o que acontece? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou até mudar aqui a posição do trigger. Vou mudar a posição do trigger para ele sempre deixar a minha onda centrada, tá? Então esse ponto aqui vai sempre tentar ficar aqui nesse ponto central aqui. Ok? Então eu vou reduzir a frequência. Olha o que vai. Primeiro eu vou mudar a escala aqui para vocês verem a redução da frequência. Vou reduzir para 30. Olha o que vai acontecer. Vou deixar assim. Vou reduzir para 30. Ó, se a frequência reduziu para 30, o que aconteceu, pessoal, com a corrente? Ela ficou adiantada. Quer dizer que o circuito, nesse momento, com 30 Hz, ele tem uma predominância capacitiva. Vou parar aqui, vocês vão ver isso. Ela está um pouquinho adiantada em relação à tensão. Ou seja, em 30 Hz eu tive uma característica capacitiva. Desligou aqui, deixa eu ligar de novo. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou... O que eu vou fazer agora é aumentar a frequência. Vamos ver o que acontece com essa forma de onda. Ó, ela está atrasando. Ela está atrasando. De novo, 60 Hz, ela está atrasada ali, mas está entre 0 e 90. O que eu vou fazer agora é atrasar, levar no 120. Tá ali, 120. E o que vocês conseguem ver? Que atrasou consideravelmente, né, pessoal? Agora eu tenho uma onda que atrasou. Deixa eu melhorar aqui a escala
Piora, não tem jeito. Mas dá para ver que ela atrasou. Agora ele está predominantemente indutivo. Ok? E olha a corrente como ficou baixinha. Perceberam isso? Vou voltar para 60 Hz. Olha como é que a onda azul se aproxima da amarela para o lado esquerdo. Vou deixar aqui 60 Hz novamente. Tá aí. Ok? Bom, para finalizar a aula, o que eu vou fazer? A gente está medindo a tensão total da fonte. A nossa referência é a tensão total da fonte. O que eu vou fazer agora é colocar a tensão em cada elementinho desse. Vou colocar em cima do resistor. Vou colocar em cima do indutor e colocar em cima do capacitor. E vocês vão perceber o quê? Aquilo que a gente sabe. Olha o que eu vou fazer então. Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar a medição do osciloscópio de tensão. Vou tirar ela aqui. E vou colocar lá em cima do resistor apenas. Olha o que aconteceu. A forma de onda. A forma de onda de tensão ficou em cima da forma de onda de corrente, como a gente já esperava que fosse acontecer. Ok? Dá um pause aqui. O que eu vou fazer agora? Vou passar para o indutor. O que vocês acham que vai acontecer na hora que eu colocar essa tensão medida apenas em cima do indutor? Quando eu coloco a tensão só em cima do indutor, olha o que vai acontecer. Se eu mudar a escala aqui, vocês conseguem ver que a tensão está defasada ali aproximadamente 90 graus? Deixa eu mudar aqui a escala do... E eu vou usar o cursor para vocês verem isso. Vou colocar aqui, ó, cruzamento por zero aqui. E esse outro cursor... Opa, peguei o cursor errado, desculpa. Esse aqui em zero e o outro cursor nesse momento aqui. Repare que o cursor está batendo lá no pico quando cruza por zero. E a gente viu isso. Quando a tensão está no pico, a corrente está em zero. Quando a tensão está em zero, a corrente está no pico. E assim por diante. Perceberam isso? Vou fazer a mesma coisa agora com o capacitor. Então eu vou tirar aqui, ó, tirei. E vou colocar agora a medição de tensão em cima do capacitor. Então estou medindo corrente e tensão no capacitor agora. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, a mesma linha de raciocínio, só que agora o que aconteceu? A onda está adiantada em relação à tensão. A onda de corrente está adiantada em relação à tensão. De novo, usando o cursor. Aqui, ó, em cruzamento por zero nesse cara aqui. Mais ou menos aqui. E o outro cursor quando esse aqui cruza por zero. Ok? Isso aí, tá vendo que o pico da onda de tensão está próximo do zero da de corrente? Então está adiantado 90 graus. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria que vocês vissem, né, o comportamento do indutor e do capacitor perante a variação de frequência, né, que são as reatâncias indutivas e capacitivas. E no osciloscópio, como é que você faz para ver o fasor. Ok? Lógico, aqui já está dando o valor RMS, né? Mas se eu quisesse ver pelo valor de pico, eu tenho que dividir por raiz de 2, né? Outra coisa legal de ver, né, que eu acabei não mostrando, é a questão da MEF, a função de o produto desses dois sinais. O que vocês conseguem perceber? Lógico, tem um ruído por trás ali, mas a gente consegue ver que no capacitor o ciclo positivo está parecido com o ciclo negativo. E o valor médio disso, se eu for ver aqui, é muito próximo de zero. Tá ali, ó, 22 mV/A. Deveria ser zero se o sinal de corrente fosse lisinho. A mesma linha de raciocínio serve se eu colocar aqui o indutor. Vocês vão ver que essa onda aí ela vai ficar oscilando próximo do zero, só que vou tirar aqui do capacitor e vou colocar isso no indutor. Só que uma defasa da outra. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui para poder aparecer.
Vocês conseguem ver ali que ela está oscilando próximo do zero? Lógico, não é exatamente, mas fica próximo. Porque o indutor também ele tem resistência, tá? Esse indutor aqui não é puramente indutivo, ele tem resistências associadas a ele, tá? Por isso que não fica ali 90 graus cravado ali. Ou seja, não fica oscilando em torno do eixo zero. Ok? E no resistor, se eu colocar no resistor, o que vai acontecer se eu colocar no resistor? Vai ficar tudo acima do eixo do zero. Vamos ver se isso é verdade. Tá ali, ó. Tudo acima do eixo do zero. Se eu aumentar aqui, a gente consegue ver isso melhor. Ok, pessoal? Então, o que a gente viu no MATLAB, a gente está vendo aqui na vida real.